Bom, vamos lá continuar aqui na quinta questão. Eu coloquei, tá desse jeito aqui, olha, tem duas letras A, duas B, né, duas C, porque essa daqui é questão 6, tá? Então, eu não sei por que motivo, né, mas a prova do ano passado, se você olhar lá no site da OBA, elas estão parecidas, né, que nem a 2 e a 3, se não me engano, a 1 e a 2 estavam parecidas, a 3 e a 4, agora a 5 e a 6 também estão parecidas. Elas têm o mesmo enunciado, tá? E aqui, olha, a letra A, a luz que chega de Antares saiu dela há 605 anos, ó, é a mesma letra A da 6. Então, eu já vou fazer as duas ao mesmo tempo, porque é o mesmo enunciado, tá? E aí, olha, vamos lá. Então, né, vamos ler desde o início, né? Ó, a estrela Betelgeuse está a aproximadamente 720 anos-luz. Então, a gente tem aqui a Betelgeuse, né, 720, e a Antares 605 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes vermelhas com diâmetros aproximadamente 900 vezes maior do que o Sol. Então, elas para considerar que elas têm o mesmo tamanho, tá certo? Antares tem temperatura superficial de 3000 Kelvin, Betelgeuse é 100 Kelvin mais quente. Então, a Antares 3500 Kelvin e a Betelgeuse 3600, né, 100 a mais. Lembrando que para eu passar para Celsius, né, graus Celsius, é só eu somar 273, tá? No caso das duas aqui. Qualquer temperatura que tiver em Kelvin, se eu quiser passar para Celsius, é só eu somar 273, tá bom? Aqui nem precisa, porque não vai ser relevante essas informações aqui, né? Bom, então ela é mais quente, né? A Betelgeuse é mais quente, pouca coisa mais quente, e brilha mais. Por ela ser mais quente, ela brilha mais, né? Só que ela está mais longe, né? Bem mais longe. Então, eu colocaria assim, olha, desenharia assim. As duas são vermelhas, né? Então eu vou desenhar aqui, olha. A Antares, como ela está mais perto, ou menos longe, né? Ela vai ser maior, certo? Então essa aqui é a Antares, e aí vou desenhar a Betelgeuse um pouquinho menor, porque ela está mais longe. Elas são do mesmo tamanho, mas por elas estarem a distâncias diferentes, né? Uma vai parecer maior do que a outra. Então, a Antares, a Betelgeuse, né? Está mais longe. Betelgeuse vai parecer menor, concorda? E a Antares vai parecer maior, porque ela está menos longe, né? Ou mais perto aí, como queiramos dizer aí. Então, beleza. A Antares, ela está a 605 anos-luz da Terra. Isso é uma distância, tá? Anos-luz é a distância. E a Betelgeuse está a 720 anos-luz da Terra, ou seja, seria necessário viajar à velocidade da luz, né? 300 mil km por segundo. Durante 720 anos para chegar em Betelgeuse, tá? Então, aqui é a letra A das duas, tá vendo? Da 5 e da 6. A luz que chega de Antares saiu dela há 605 anos. Antares é 605 anos, né? Então é verdadeiro. Aqui na 5 e na 6 também, ó. Certo? A luz que chega de Antares, né? Saiu dela há 605 anos. Então, se ela morresse agora, né? Se ela apagasse, se ela explodisse agora, ia só levar 605 anos para chegar esse efeito da explosão, né? O brilho lá da explosão aqui na Terra. Letra B. Se virmos... Aí já não tem na 6 essa daí, né? Se virmos que Antares explodiu numa supernova, né? Então, de novo, quando uma estrela explode, ela é chamada de supernova. Se virmos que Antares explodiu numa supernova, de fato ela explodiu há 605 anos. Então, se a gente vê Antares explodindo agora, né, quer dizer que ela explodiu há 605 anos atrás. E só agora a gente está vendo isso, tá? Então, é verdade. Verdadeira, B. A C. Ó, tem aqui na D também, tá vendo? Eu acho que tá igualzinho, né? A C e a D, ó. C da 5 e a D da 6, deixa eu ver. Se Antares e Betelgeuse explodirem em supernovas no mesmo instante, aqui na 5 está assim: a luz da explosão de Antares chegará à Terra antes que a luz da explosão de Betelgeuse. Na 6 está assim: veremos a luz da explosão de Antares antes da luz da explosão de Betelgeuse.
Então eles estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, né? Então se uma for verdadeira, a outra também é. Se Antares e Betelgeuse explodirem em supernovas no mesmo instante, se elas explodirem ao mesmo tempo, tá? Elas são do mesmo tamanho, né? É para considerar aqui que elas são do mesmo tamanho se elas explodirem ao mesmo instante. A luz de Antares chegará antes. De fato, ela chegará antes porque ela está a 605 anos luz da Terra, né? Então, se ela explodir agora, a luz dela, né, essa explosão vai levar 605 anos para chegar na Terra. A de Betelgeuse vai levar 720 anos, vai levar 115 anos a mais, né? Que é a diferença aqui, ó, de 720 para 605. Então tem uma diferença aqui de 115 anos-luz, né? Ou seja, se você estiver lá em Antares, você vai ter que viajar 615 anos a velocidade da luz para chegar em Betelgeuse. Então elas estão bem longe ainda uma da outra. Então a luz da explosão de Antares chegará à Terra antes que a luz da explosão de Betelgeuse. Verdade, verdadeiro. Então aqui é verdadeiro e a D aqui também já vou pôr verdadeiro, tá? Porque tá falando a mesma coisa, né? Aqui é a D da 5, ó. Se Antares e Betelgeuse têm o mesmo diâmetro e cor, né? Então elas têm ali o mesmo diâmetro. O diâmetro, só relembrando, é a distância daqui, né? Vamos considerar aqui o diâmetro do Equador, tá? Aqui do meio, ó. Então é a distância daqui até aqui, tá? E o diâmetro de Antares vai ser o diâmetro daqui até aqui. Lembrando que elas têm o mesmo diâmetro, né? Elas são aqui 900 vezes maior do que o Sol, tá? Eu desenhei elas diferentes, né? Porque é como elas seriam vistas aqui na Terra, tá? Mais ou menos assim, né? Uma seria vista maior do que a outra, porque embora elas tenham o mesmo tamanho, elas estão a distâncias diferentes. Uma está mais próxima do que a outra. Então, mesmo tendo o mesmo tamanho, uma vai parecer maior do que a outra, tá? Aí tá dizendo, né, que se elas têm o mesmo diâmetro e cor, deveriam ter o mesmo brilho. Deveriam ter o mesmo brilho se elas estivessem à mesma distância, né? Só que aqui uma está mais próxima do que a outra, ou então uma está mais longe do que a outra, certo? Então elas não têm o mesmo brilho, tá? Então isso aqui é falso. Então aqui é falso. Elas deveriam ter o mesmo brilho se elas tivessem o mesmo diâmetro, a mesma cor e tivessem na mesma distância. Aí sim elas teriam o mesmo brilho, mas só que elas estão uma mais longe do que a outra. Então é falso. A letra E. O brilho de uma estrela depende da constelação na qual ela está. Então a gente viu lá numa outra questão, já tinha, né, isso daqui, então não tem nada a ver a constelação. Por exemplo, tem aqui uma constelação, né? Vou inventar uma constelação aqui, ó. Tem um grupo de estrelas aqui, tá? Forma uma constelação, né? Eles fazem lá um desenho no céu, ligam uma na outra, tá? E fala lá que parece alguma coisa, né? A constelação de... O que isso aqui parece? Sei lá. Constelação de uma pessoa caindo de patins. Aí vai lá e coloca lá o nome dela. Constelação do patins. Aí isso não quer dizer que essas estrelas que formam essa constelação, não quer dizer que elas estão ali num mesmo plano, né? A mesma distância. Pode ser, vai ter uma estrela que está mais próxima e vai ter outra estrela que vai estar mais longe, né? Então isso não quer dizer que elas estão aqui próximas, no mesmo plano, entendeu? Elas estão pra gente, né, olhando assim pro céu, vai parecer que elas estão mesmo perto uma da outra, mas isso não tem nada a ver. Quando você vê a Lua, né, a Lua ela varia bem a posição dela, né, porque ela tá bem mais próxima da Terra. Então você vê a Lua, você vê uma estrela às vezes embaixo, do lado, em cima dela. Você não pode afirmar que a estrela está perto da Lua, né? Tá de fato, tem uma estrela embaixo da Lua, ela tá ali embaixo da Lua? Não, ela tá lá atrás, está muito mais longe do que a Lua, né? Então não é porque elas estão próximas aqui no céu pra gente, a gente olhando, né, que elas estão próximas lá, porque o céu, ele não é um pano, né, não é um tecido plano que colocaram ali uma tela preta ali e tá tudo grudado ali naquela tela preta, né? Não é isso, né? As estrelas que a gente está vendo, ela tá ali naquela posição, mas ela tem uma distância, né? E cada uma dessas aqui tá a uma distância diferente, certo? Então o brilho não depende de constelação, não tem nada a ver, né? Tem estrelas que vão estar na mesma constelação e vão ter brilhos diferentes, e vão ter estrelas que vão estar em constelações diferentes e vão ter o mesmo brilho, tá? Então isso aqui é falso também. Tá, e vamos para 6 aqui então. É o mesmo enunciado, tá?
Antares está mais perto da Terra do que Betelgeuse. Isso aqui é só você ler e você vai entender aqui, né? Que tá falando que Betelgeuse está a 720 anos-luz da Terra e Antares está a 605. Então, se você escreve isso aqui, né? Fica mais fácil para você ver. Então, olha, Antares está mais perto da Terra do que Betelgeuse. Quem está mais perto? Antares, né? Está 605 anos-luz, ou seja, eu teria que viajar da Terra até Antares, né? Eu teria que viajar a velocidade da luz durante 605 anos, entendeu? Só relembrando que a velocidade da luz, né? É 300 mil quilômetros por segundo. Uma baita velocidade, né? Então, Antares está mais perto da Terra do que Betelgeuse? Sim, ela está a 605 anos-luz da Terra e Betelgeuse está a 720. Então, ela está, sim, mais perto. O diâmetro da estrela depende da constelação na qual ela está e da sua cor. Não, nada a ver, né? Depende da posição que ela está aqui para a gente, na Terra. Você está olhando para ela aqui, não interessa o diâmetro dela, não depende da cor dela, não, depende só, eu tô olhando aqui, para mim ela parece próxima, pronto, é uma forma constelação, então isso aqui é falso. E a letra E, a constelação na qual está Antares está mais perto da Terra do que a constelação na qual está Betelgeuse. Olha, gente, isso aqui não tem como a gente afirmar, né, com certeza. Pode ser que sim, pode ser que esteja, mas o problema aqui, ele não informa isso. Não tem nada dizendo que todas as estrelas que Antares está contida, né, ela está contida lá numa constelação. Não tá querendo, aqui não dá a entender que todas as estrelas dessa constelação estão mais próximas do que a constelação que está Betelgeuse. Né? Então não é possível afirmar. Cada estrela numa constelação está numa distância diferente. Tá? Então isso aqui é falso também. Não tem como eu afirmar com certeza. Pode ser que sim, né? Mas não tem como afirmar com certeza. Então é falso. Tá bom? Vamos lá para 7, né? Lembrando que essa aqui é 5 e essas últimas aqui eram as 6. Bom, vamos lá para a 7ª e para a 8. Elas também têm quase o mesmo enunciado. Algumas das afirmações, né, elas são bem parecidas também. Então eu já coloquei as duas juntas aí, tá? Que daí a gente já faz as duas de uma vez só. Na 7 o enunciado é assim: o Sol é o único astro do sistema solar que tem luz própria. Isso aqui é uma afirmação, tá? Ele é o único astro do sistema solar que tem luz própria, né? Os planetas não emitem luz, nem os satélites, né? Todos os demais refletem a luz dele. Meteoros, né, os cometas, nenhum deles tem luz própria, né? Se você está vendo ele é porque o Sol que está batendo nele lá. E lembrando que a gente está falando do sistema solar, não do universo, né? Então o sistema solar, ele é um pequeno sistema que está na nossa galáxia, a Via Láctea, que é enorme, tá? Tem outras estrelas, né, maiores do que o Sol. E o universo é composto de bilhões de galáxias, né? Então o universo é muito grande. Mas a gente está falando só do sistema solar, tá bom? É o Sol, que tem uma estrela só, que é o nosso Sol. São os 8 planetas, né? Mais Plutão, mais as luas, né? Todas as luas, enfim. Tudo que está aqui só no sistema solar, tá bom? E na 8, o enunciado é parecido. O Sol é o único astro do sistema solar que tem luz própria. Todos os demais, aqui ele já especifica, né, quem são esses demais, como Lua, cometas, planetas, asteroides, satélites naturais ou artificiais, apenas refletem a luz dele. Satélites naturais, né, são aqueles que orbitam em torno dos planetas, né, são as luas, e os artificiais são satélites que o homem manda lá para cima, né, que ficam orbitando a Terra ou orbitando algum planeta, né. Aí depois eu tirei coloque V para verdadeiro e F para falso. Tirei isso aí, não coloquei isso aí para caber as duas aqui, tá? Caber a questão 7 e a questão 8. Então vamos lá para a da 7, ó. Então essas 5 primeiras aqui são da 7 e essas 5 seguintes aqui são da 8. Então aqui, olha, o Sol visto da Terra ou de Marte tem o mesmo brilho? Então cada planeta está a uma distância do Sol. Então onde o brilho do Sol é maior? Em Mercúrio, né? Depois do Mercúrio, olha, tem uma frase, gente, que eu passo em sala de aula, que eu conto uma historinha, né?
Mas tem uma frase que eu coloco assim: minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. Então o minha é de Mercúrio, o véia é de Vênus, traga é terra, aí ele fala traga-me, Marte, um jarro de suco de uva e nozes. Aí o J é Júpiter, é Saturno, Netuno, Urano e Netuno. E o Sol, ele tá aqui, né? Então o Sol, ele tá aqui, ó. Então quem tá mais próximo, para quem o Sol brilha mais? Para Mercúrio, né? Então para Mercúrio o Sol brilha mais. Para Vênus ele já brilha menos do que Mercúrio, né? Mas brilha mais em relação aos outros que estão mais longe. Então quanto mais próximo do Sol, mais vai brilhar, concorda? Então o Sol visto da Terra ou de Marte tem o mesmo brilho? Não, não tem como, né? Eles estão a distâncias diferentes. Então o Sol brilha mais em relação aqui, né, o que estamos falando de Marte e de Terra, ele brilha mais para a Terra do que para Marte, do que para quem está em Marte. Então isso aqui é falso, ele não tem o mesmo brilho, tá? Planetas diferentes, né, distâncias diferentes, então não tem o mesmo brilho. O Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a maior estrela do universo. Então, gente, olha, se ele parasse aqui, ó, o Sol é o astro mais brilhante do céu, estaria certo, né? Ele é o mais brilhante do céu pra gente. Mas aí tem o porquê aqui, né? Ele tem aqui o argumento dele não é correto, né? A afirmação aqui é certa, mas esse argumento não é correto. Não é porque ele é a maior estrela do universo. Ele não é a maior estrela do universo. Ele é a única estrela do sistema solar, né? Mas aí, olha, aqui tá falando assim: o Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a maior estrela do universo. Aí ele já estragou tudo. Se ele tivesse parado por ali, o Sol é o astro mais brilhante do céu, estaria certo. Mas como ele, aí você tem que analisar a afirmativa inteira, né? A afirmação inteira, né? Tudo, a frase inteira. Então, o Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a maior estrela do universo. Não, não é por causa disso. É porque ele está mais próximo da gente. É a estrela mais próxima. Então, essa daqui é falsa também, tá bom? A Lua quarto crescente, quando visível, vocês sabem que a Lua ela tem 4 fases, né? Tem a fase em que ela está cheia, que dá pra gente ver ela inteirinha, né? E tem outras partes que ela tá cheia também, né? Ela fica basicamente aí 7 dias em cada fase, né? Então tem 7 dias que ela tá cheia, mas não são 7 dias que ela tá cheinha, né? Tem dia que ela começa a ficar cheia, né? A aparecer ela inteira, né? Ela fica toda iluminada. E tem dias que ela tá, que o Sol começa a fazer, a Terra começa a fazer sombra nela e ela começa a ficar minguante, né? Minguar, né? Mas ainda assim, alguns dias ela é cheia, né? Aí depois que ela passa a ficar minguante, aí depois da fase minguante, ela vai para a fase nova. E depois ela começa, nova é quando ela fica praticamente invisível, né? É quando ela se coloca. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui tá o Sol. Vamos supor que é o Sol. Aí, vamos supor que isso aqui é a Terra, ó. Quando ela tiver, por exemplo, aqui assim, né? Por exemplo, aqui ela vai ser cheia, ó. Tá vendo? O Sol, ele vai bater nela inteirinha, né? Então, para alguns lugares aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ela vai ser cheia, ela vai estar toda iluminada, tá? Mas quando que ela vai ser nova? Quando ela estiver aqui, ó, quando ela estiver alinhada. Porque tipo assim, olha, vamos supor que a gente está aqui nesse ponto aqui, ó. Eu tô aqui nesse pontinho aqui, tá vendo? Tô nesse lugar aqui. Eu vou estar vendo alguma coisa da Lua, tá vendo? A Lua ela vai estar sendo iluminada pelo Sol, os raios do Sol vão estar batendo aqui na Lua, ó. Esse lado aqui, ele vai ficar escuro. E é esse lado que vai estar visível pra gente da Terra. Então, quando eles estiverem alinhados e a Lua estiver entre o Sol e a Terra, a Lua vai estar nova, né? Ela vai estar na fase nova dela, tá? Em que vai ser possível ver um leve contorno só nela, né? E às vezes, na hora que ela estiver no auge da fase nova, não vai ser possível, quer dizer, até dá para ver que ela tá ali, né? Mas ela fica praticamente invisível. Bom, voltando aqui então, a Lua quarto crescente, né? Que é a Lua quando ela tá pela metade iluminada, né? Quando ela vai crescendo, ela vai ficando iluminada. E aí quando ela tá metade dela iluminada é o quarto crescente, né? E a mesma coisa quando ela tá minguando, quando ela fica exatamente metade ali iluminada é o quarto minguante,
Então a Lua, quando ela está crescente, quando visível, é o segundo astro mais brilhante do céu. Ele é o segundo astro mais brilhante do céu, né? O primeiro sempre vai ser o Sol. Então a Lua, quarto crescente, vai ser sim o segundo astro mais visível do céu. O Sol é o astro mais brilhante do sistema solar. Sim, ele é o mais brilhante do sistema solar. E aqui tem aqui também, né? Olha, o Sol é o astro mais brilhante do sistema solar. Então já tá certa a verdadeira também ali na 8, a da 8. E a última aqui da 7, a Lua cheia, quando visível, é o segundo astro mais brilhante do céu. Então a Lua, se ela estiver visível, ela vai ser o segundo astro mais brilhante do céu, né? O mais brilhante do céu é o Sol, mas a Lua vai ser o segundo astro mais brilhante do céu. Então aqui é verdade também, tá? E aí quando você fala assim do céu, ué, professor, mas à noite só tem a Lua, então ela é o astro mais brilhante da noite, né? Na noite ali, de noite eu saio e vejo a Lua. Ela é o astro mais brilhante da noite, tá? Mas aqui tá falando do céu. Do céu é o Sol. Em segundo lugar é a Lua. Aqui tá falando do céu, então tá generalizando, né? Do céu, de todo o céu. Qual que é o astro mais brilhante? É o Sol. Mesmo que ele não esteja presente aqui pra gente aqui no Brasil, agora eu tô gravando esse vídeo à noite. O Sol não tá aqui visível pra mim agora, mas lá no Japão, lá na China, lá do outro lado do mundo, ele tá visível lá, ele tá presente lá. Então, lá ele é o mais visível. Aqui, eu não vi que Lua que tá aqui, mas ela é o mais brilhante agora, tá? De noite ela é o mais brilhante, né? Se ela tiver visível, né? Às vezes ela ainda não nasceu, né? Às vezes ela já se pôs, mas quando ela tá visível, ela é o segundo mais brilhante do céu. Aí aqui na 8, ó, a primeira já coloquei verdadeira, porque era igual a uma que estava aqui na 7. A letra B, ó, a lua cheia, quando num eclipse lunar total, brilha menos do que a lua quarto minguante. Então a lua cheia, quando num eclipse lunar é quando tem a lua e a terra, ela tá se movendo, a lua tá se movendo também. E aí é quando a terra faz uma sombra ao redor da lua. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando tem um eclipse lunar, né? É quando a Lua tá aqui, ó. Então aqui tem o Sol, aqui tem a Terra e aqui vai estar a Lua, né? Ó, o eclipse é quando tá assim, tá vendo? Então não tá batendo luz na Lua, né? A Terra tá na frente da Lua, tá fazendo sombra na Lua. Então quando tá assim, nessa posição, eles estão no mesmo plano, né? Alinhados, aí sim eles tá no eclipse lunar total. Tá bom? Pode acontecer um eclipse lunar total, né? Quando a Terra, ela se encaixa direitinho na frente da Lua. Aí ela brilha menos do que a Lua quarto minguante. Sim, aí ela brilha menos, né? A Lua cheia, de todas as fases da Lua, é a que brilha mais. Mas aí quando ela tá no eclipse lunar total, ela fica apagada, né? Você consegue enxergar ela ali, né? Você consegue ver que ela tá ali, mas ela tá brilhando menos do que uma Lua minguante. Então esse aqui brilha menos, é verdade, brilha menos. A C. A lua nova reflete a luz do sol, mas não vemos essa reflexão. A lua nova reflete a luz do sol, mas não vemos essa reflexão. Ela reflete, né? Tudo reflete a luz do sol, mas a gente não vê essa reflexão porque a Terra tá cobrindo, né? Então é verdadeira. Você vai ver o contornozinho só da lua ali. A D. A lua cheia, ao nascer, é maior do que quando se põe. Isso aqui, gente, dá a impressão, né, que quando a lua e o sol, né, quando eles estão nascendo ou se pondo, dá a impressão de que eles são maiores do que quando está lá em cima. Mas isso é uma ilusão de ótica, tá? É uma ilusão de ótica que até hoje os físicos, os astrônomos não conseguem explicar o porquê que isso acontece. Mas se você pegar uma régua, se você conseguir pegar uma régua e medir, né, e olhar assim, medir ela na hora que ela tá nascendo, que ela parece grandona, e medir quando ela estiver lá em cima, você vai ver que ela é exatamente igual, ela tem o mesmo tamanho na régua. E quando ela tá se pondo também ela parece maior, né? Então tem várias explicações, tem pessoas que, tem físicos aí que falam que é porque quando ela tá nascendo, né, ela tá ali no horizonte, então você tem árvores, você tem prédios e você compara com aquilo ali, né, com aqueles objetos e parece que ela é grande. Quando ela tá lá em cima, você não tem um referencial, né, não tem um objeto para você comparar, então parece que ela é menor, ela tá numa imensidão preta ali. Então ela parece menor. E aí quando ela se põe de novo, você está olhando para o horizonte e também tem prédios, tem casas, tem árvores, né?
Mas aí eles falam assim, não, mas e se você tiver, por exemplo, um piloto de avião? Ele também enxerga isso, entendeu? Então o piloto, quando ele tá lá na aeronave dele, né, ele já falava, não, pra gente que tá num avião, a lua, quando ela tá no horizonte, ela parece maior mesmo. Seja quando ela está nascendo ou quando ela está se pondo, ela parece maior. E aí os físicos ficam, putz, não tem explicação, então é ilusão de ótica, tá? Então, a lua cheia ao nascer é maior do que quando se põe? Não, ela não é maior do que quando se põe, nem maior quando ela está nascendo em relação a quando ela está lá no meio, entendeu? Ela é do mesmo tamanho, porque ela está à mesma distância da Terra, ela está girando em torno da Terra, então ela é do mesmo tamanho em todos os horários em que ela está visível, tá? Então, isso aqui é falso. É bem interessante vocês pesquisarem isso, tá? E a última, o Sol visto da Terra ou de Saturno tem o mesmo brilho. Então, é a mesma aqui da A, né? Que falava assim, da A da 7, que falava que o Sol visto da Terra ou de Marte tem o mesmo brilho. Então não, né? A Terra tá aqui e Saturno tá aqui, ó, longe pra caramba da Terra. Então quem tá lá, se você estiver lá em Saturno, se você for lá pra Saturno, você vai ver o Sol bem pequenininho, né? Provavelmente vai ser mais uma estrelinha só. Vai ser a estrela mais brilhante, provavelmente, mas vai ter um brilho bem menor do que tem aqui na Terra, né? Então o visto da Terra ou de Saturno tem o mesmo brilho. Não, tem um brilho maior aqui na Terra. Agora, se você falar assim de Vênus e da Terra, né? Aí Vênus vai estar mais brilhante quem tá em Vênus. Vênus, inclusive, é o planeta mais quente, né? Tá certo, gente? Então depois eu volto aí depois com a 9, tá? Até logo.